E aí, amigos da Bíblia sem maquiagem, tudo bem? Hoje é dia de vocabulário. Lembra que no vídeo da leitura eu comentei como é que funcionava o resultado das guerras? O vencedor leva tudo. Igual aquela música do ABBA, The Winner Takes It All. Pois é, Ló é o primeiro escravizado que conhecemos por nome. É bem verdade que Abraão o libertou antes de ele servir, mas que ele foi levado cativo foi sendo descendente de Sem. Portanto, não só os descendentes de Canaã foram servos, segundo a praga lá do Noé no capítulo 9, e que algumas religiões fazem tanta questão de enfatizar quanto à situação dos tributos que eles tinham que pagar quando ficavam no seu lugar. Lembra que foi essa a razão dessa guerra? Que eles tinham servido a Quedorlaomer por 12 anos e depois se rebelaram? Pois é, eu acabei descobrindo por acaso esses dias que ainda continua, viu? Topei com um vídeo que explica bem direitinho como é que a França continua explorando 14 ex-colônias na África até o dia de hoje. Descobri que quando um ou outro tenta se emancipar, logo sofre um atentado. Levam as riquezas, controlam a economia, dominam até o dinheiro que circula por lá. Enquanto isso, os nativos vão morrendo à míngua, não conseguem se desenvolver. É liberté, égalité, fraternité, mas não para você. Aqui mesmo no Brasil, o país que expulsou os colonizadores há mais de 200 anos, foi descoberto em Petrópolis, durante aquelas enchentes que aconteceram por lá, que existe uma certa taxa chamada taxa imperial, que é cobrada lá nos bairros mais abastados, aqueles que não afundaram durante as enchentes. Taxa imperial. Por isso é que a gente precisa continuar pesquisando para pôr os pés no chão e se localizar, cair na real do quanto a gente não sabe nada. A verdade às vezes dói, mas é porque você constrói um mundo só de sonhos e de medos. Bom, vamos então saber o que é que temos para hoje? Começando pelo versículo 13, que escapara, que foi a razão do nome deste bate-papo, Heróis Anônimos. Veja só em quantos lugares vão aparecer personagens anônimos que vão mudar o rumo da história. Às vezes, eles são denominados mensageiros. Olha só quantas mulheres também participaram disso. E que história macabra em 1 Samuel, no capítulo 28. No capítulo 21 de Deuteronômio, já tinha assassino desconhecido. Um bem notável é aquele que matou o rei Acabe sem saber, em 1 Reis 22:34. Em 2 Coríntios 12, versículo 7, Paulo está dizendo alguma coisa ininteligível sobre um mensageiro de Satanás, para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações. Leia, reflita e deixe abaixo nos comentários a sua interpretação. Uma pergunta que não quer calar é: por que aquele jovem estava nu, somente envolto em um lençol, quando prenderam Jesus em Marcos 14:51? No capítulo 17 de João, Jesus está orando por todos os seus discípulos, sem especificar nomes. Depois, no capítulo 18, versículos 15 e 16, tem Pedro e o outro discípulo no sinédrio. Este outro discípulo é identificado como o próprio João por alguns. Você também entende assim?
Na minha cabeça, eu sempre questiono por que é que eles só investigaram a Pedro quando este outro discípulo até era conhecido do sumo sacerdote e da porteira. Eu anotei Hebreu em seguida, mas eu já comecei a falar nesse detalhe no capítulo 13, 18, e lá eu deixei vários outros lugares que o Hebreu vai estar. Até relacionei o nome Hebreu com a cidade Hebron, lembra? Porque é assim até hoje, a cidade dá nome ao povo, quase sempre, não é? Também no capítulo 13, 18, já vimos que Abrão foi morar nos carvalhais de Manre. Pois é, era só armar as tendas pelos carvalhais, pelas palmeiras. Com os correios de hoje, isso é impossível, não é? Sem CEP ninguém recebe correspondência. Como é que eles vão encontrar a casa? É no terceiro carvalho à esquerda? É na quinta palmeira à direita. Escol, nos versículos 13 e 24, agora aparece como irmão de Manre, o amorreu, e de Aner, que também tinha que ser amorreu, já que era irmão de Manre, o amorreu, não é verdade? Este Escol vai dar nome a um vale. Lá no livro dos Números, capítulo 13, versículos 23 e 24. Se Manre e Aner são amorreus, significa que Escol também é amorreu, concorda? Portanto, são da linhagem de Canaã, conforme já aprendemos desde o capítulo 10, versículo 16. Canaã ainda vai dar muito o que falar. Ainda no versículo 13, eu destaquei a palavra confederados. E não encontrei mais essa palavra na Bíblia em lugar nenhum. Mas você já viu como é usada até nos dias de hoje? Agora, no versículo 14, entram as armas na história, sendo o homem violento por natureza. As armas são o equipamento que teve mais atenção e aperfeiçoamento através dos tempos e continua sendo trabalhada para poder matar cada vez mais e mais depressa. O próprio rei Uzias, que eu considero como um anjo, fez máquinas da invenção de engenheiros para que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. Esta era a munição naqueles tempos, além das lanças e espadas. E toda a proteção dos exércitos consistia em escudos, capacetes e couraças, detalhes que estão em 2 Crônicas, capítulo 26, dos versículos 11 ao 15. No livro de Neemias, quando eles foram reedificar os muros do templo, eles tinham que ir armados. Com uma mão faziam a obra e na outra tinham as armas, até para irem às águas. Eles levavam as armas. Olha que absurdo. É em Lucas, no capítulo 22, dos versículos 35 a 38, Jesus aconselha os discípulos a venderem a veste para comprar uma espada. É bem verdade que esta é uma passagem que requer meditação e interpretação. Veja bem que depois Jesus não permitiu que ela fosse usada de fato. É como ele disse nessa mesma passagem, no versículo 37, importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, com malfeitores foi contado. Difícil, né? Mas a Bíblia é mesmo assim. E já que estamos falando nisso, chegou a hora de desvendar o anônimo de Mateus 26, 51. Era Pedro. Está lá no livro de João, capítulo 18, versículo 10. Voltamos a falar em servos, que já vimos pela primeira vez na praga de Noé a Canaã, no capítulo 9. Lá eu adicionei muitos outros lugares que vão falar dos servos, que não vão ser poucos.
E aqui vemos que Abrão também não tinha poucos servos. 318 só entre os nascidos em sua casa. Neste caso, eles tinham acesso a certas regalias, como se lê no capítulo 15, versículo 3. E mais um caso de inversão dos tempos está ainda no versículo 14. Dan ainda vai nascer no capítulo 30, versículo 6, filho do neto de Abrão, com a serva de uma das mulheres dele, portanto, bisneto de Abrão. Aqui é o nome da cidade. O nome Dan será dado à cidade de duas maneiras diferentes. Em Josué 19:47, consta que o nome antigo era Lezem, e em Juízes 18:29 era Laís. Com certeza é o mesmo nome em línguas diferentes, mas eu não encontrei explicação para isso. Só sei que já está aqui, na Guerra de Abrão. Agora, no versículo 15, vamos falar de Damasco, que não é a fruta, viu? Mas a cidade, que também vai dar muito o que falar e vai ter muita atividade lá. Eventos importantes relacionados à Síria vão acontecer do capítulo 5 ao 8 do segundo livro dos Reis. Atenção que um dos servos nascidos em casa de Abrão é daí, no versículo 2 do próximo capítulo. Quando Moisés vai relembrar a família de Jacó descendo ao Egito, em Deuteronômio 26:5, se referindo ao capítulo 46 do Gênesis, ele o chama de Ciro. E a gente se pergunta por quê, se em nenhum momento está escrito que ele andou peregrinando pela Síria. Coisas para se pensar. Aqui termina o vocabulário deste pedacinho da história. No próximo vídeo, vamos à leitura dos versículos 18 ao 24, encerrando este capítulo com muitas outras indagações. A Bíblia Sem Maquiagem se despede por aqui. Até breve!